Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Dr. Rui Gomes. Agradecer também a sua presença. Tenho aqui algumas questões, mas permita-me que faça já aqui também um comentário a esta sua última resposta. Esta sua última resposta, Sr. Doutor, é copy-paste da narrativa dos administradores da Caixa. Quer dizer, nós fizemos tudo perfeito, a crise é que foi responsável por tudo. Sr. Doutor, isso até lhe fica mal assim, fazer essa narrativa aqui. Sabe porquê? Porque nós estamos a falar das operações que os senhores alertaram previamente que tinham um risco elevado. E alguém decidiu avançar com essas operações, apesar do seu aviso e do vosso aviso. E, portanto, depois vir dizer o nosso aviso, afinal, não interessava nada, o problema resultou só da crise, até que fica mal, porque significa que, então, o senhor não estava lá a fazer nada e que o seu papel era verdadeiramente um papel verbo de encher. Penso que não o era, Sr. Doutor. E como não o era, os senhores alertaram. Não foram ouvidos. Alguém decidiu avançar à mesma. E depois não venha, então, desculpar quem decidiu avançar com a crise. E, portanto, acho que essa sua resposta eu compreendo. O senhor continua a ser funcionário do Grupo Caixa Geral de Depósitos e, portanto, tem aqui também pensar na sua vida, mas, mais do que isso, Sr. Doutor, está numa comissão de inquérito e procure ser fiel até ao seu histórico como diretor de risco. A segunda questão. A segunda questão tem a ver com o facto de nós assistirmos à análise de risco, e agora é uma pergunta concreta, àquilo que é a análise operação a operação. A questão já foi colocada pela minha colega há pouco, a Cília Meireles, mas eu gostava que o Sr. aprofundasse um pouco mais. É se faziam análises das operações de risco, operação a operação, ou tinham em conta o contexto global, nomeadamente a exposição da Caixa Geral de Depósitos perante diversas situações ou instituições. O caso das ações dadas em garantia não é só o facto de se analisar o risco daquela operação em concreto, mas o facto de a exposição da Caixa Geral de Depósitos ficar altamente volátil de algo que acontecesse a um determinado grupo económico, nomeadamente BCP. E se os senhores faziam ou não esta análise global? Sr. Deputado, eu não referi que a crise que Portugal passou desde 2011 é o justificativo para todas as situações. Eu disse foi que não podemos também ser indiferentes a esse tema. Foi o que eu referi, ou tentei referir, peço desculpa se não foi entendido dessa forma. Peço desculpa. Relativamente à exposição, eu penso que sim, quando fazíamos análises, fazíamos referências àquilo que era a exposição existente em clientes semelhantes ou que tinham por detrás o mesmo título. Eu penso que sim, fazíamos também. E não acharam, então, que era um risco já demasiado, a exposição tão grande, nomeadamente a títulos do BCP? Porquê? Porque isso torna-se difícil que seja possível ir executar esses títulos, executar essa garantia, sem a desvalorização do título em si, daquele em direto, ou daqueles que eram dados para outros clientes, naturalmente. E, portanto, como é que essa análise era feita? Essa análise era feita tendo em conta qual era a informação que tínhamos sobre outras situações semelhantes. Qual é que era o valor de ações que já tínhamos dados em garantia, em créditos semelhantes, para o mesmo título. Portanto, Sr. Analisavam-se casos semelhantes e nunca acharam excessivo a exposição, neste caso, ao grupo BCP.
está a referir a exposição indireta ao grupo BCP. Penso que não. Nunca fizemos referência. Notávamos sim, calculávamos sempre qual é que era o montante que já tínhamos em crédito semelhante. Podemos identificar aqui então também que porventura houve falhas no risco, porque é um título que é uma garantia que sabemos que a sua volatilidade no mercado depende da injeção desse título no mercado e, portanto, a execução dessa garantia automaticamente faria a desvalorização do título. Se não naquela operação A, na B, C e D, cuja caixa também estava exposta. 2 casos ainda que eu gostava que me confirmasse. A Operação Val do Lobo. Foi afirmado aqui que o Dr. Armando Vara entregou à direção comercial diretamente já um processo para análise. Portanto, não surgiu por parte do cliente, mas do administrador. E eu pergunto se deste ou de outros administradores receberam pressões semelhantes. Sr. Deputado, relativamente à primeira questão, o primeiro seu comentário, falhas no risco terá havido com certeza. Neste caso teríamos que analisar, porque tudo dependerá do montante, ou aliás, do valor de cobertura, como é que se diz, do valor de excesso de cobertura, valor excesso esse que permitiria diluir essa posição ou integrar ou vender no mercado ou não no prazo. Eu não sei qual é que era a volatilidade na altura, não sei qual era o volume de transações, mas se de facto essa volatilidade era elevada e se o volume de transações era baixo, é natural que fosse difícil colocar no mercado, ir colocando no mercado, e atenção que eu acho que faz toda a diferença, uma coisa é colocar 8% no mercado, outra coisa é ir colocando no mercado. É claro que se fosse esse o caso, que eu não sei, não me lembro, mas poderíamos ter visto de outra forma, atendendo ao que refere. Agora, a segunda parte perguntou-me se alguma vez um administrador nos pressionou a nós risco. Era essa a questão, não era, Sr. Deputado? A resposta é não, não tenho qualquer experiência dessa. Nem pressão no seu sentido literal, nem numa tentativa de influenciar a vossa decisão? Não, Sr. Deputado. Comigo, responsável, nunca tive, nem comigo, coordenador da equipa de analistas. Ainda sobre a questão das ações, só uma nota. Se não acha que todo o risco dessa operação ficava efetivamente do lado, neste caso, da Caixa Geral de Depósitos? Quando a operação atinge 100% ou menos, sim, está. Último grupo de perguntas relacionado com o Grupo Lena. Já percebi pela resposta que deu que não se sentiram condicionados na elaboração do parecer. Mas o parecer que era inicialmente desfavorável evoluiu. E agora coloco a questão ao contrário, se de algum modo foram condicionados ou influenciados desse processo evolutivo que os senhores tiveram na emissão do vosso parecer. Sr. Deputado, ajude-me. Está-me a falar de uma operação da Abiber, será isso? Reestruturação da Abiber. Sr. Deputado, eu tive a oportunidade de ver esses pareceres, esses 2 pareceres que refere. Primeiro, o pedido de reanálise era frequente e considero, ainda hoje o é, mas também refiro que o que está no segundo parecer é que a principal argumentação é que tínhamos obtido aval ao contrário da proposta anterior, penso eu, ajude-me se não será assim, mas a principal questão, há outras coisas que são elencadas, mas a principal questão, penso eu,
é que, ao contrário da primeira operação, aí já havia envolvimento da mãe do grupo, que era o Grupo Lena, penso eu que era isso. O parecer passou de desfavorável para condicionado e a principal justificação que o Sr. Doutor nos está a dar é que foi assegurada a garantia do aval do grupo e não o aval pessoal dos acionistas. Era isso que eu queria referir. Isso para vós era suficiente? Sim, aí na perspectiva de capacidade de reembolso. Penso que na altura as contas do grupo eram satisfatórias, penso eu. A informação que nós temos é que nem sequer a documentação estava toda disponível. E, portanto, daí a dúvida se essa evolução foi só espontânea da análise da análise da operação ou se houve alguma pressão para que essa evolução tivesse ocorrido. Pressão não, Sr. Deputado. A última pergunta, Sr. Presidente. Queixam-se aí que, no vosso parecer, do pouco tempo que tiveram para analisar a operação. E eu pergunto, quem é que decidia o tempo que os senhores tinham para analisar a operação e porquê que, neste caso em concreto, os senhores consideraram que o tempo era tão limitado para fazer uma análise mais profunda da mesma? Muito obrigado. Sr. Deputado, não sei precisar a questão. A questão de tempo sempre foi um drive importante para a análise do risco. E era normal, que era a principal queixa dos analistas, é que nem sempre tinham tempo suficiente, que eu acho que é uma queixa normal. Por vezes, como deve compreender, não me lembro do caso em concreto, mas por vezes a principal questão que tínhamos à partida com as áreas comerciais antes de emitir o parecer era, de facto, se tínhamos tempo suficiente ou não para emitir. Se nós considerávamos suficiente... Peço desculpa, só uma interrupção, Sr. Presidente, mas quem é que vos fixava o tempo? Quem é que dizia, os senhores têm 3 dias, uma semana, 48 horas ou 24 horas para emitir o vosso parecer? Sr. Deputado, nós tínhamos um pipeline de operações e análise. Quem nos fixava as prioridades sempre foi a área comercial. Isto é, passem esta à frente porque tem induzido pelo quê? Penso eu, pelo menos era essa as justificações que tínhamos, porque tinham uma data final para fechar a operação com o cliente, com uma operação de sindicação, desse tipo de argumentação. Mas, Sr. Deputado, volto a referir que aí os nossos colegas comerciais, de facto, tentavam connosco que nós alterássemos as prioridades, tendo em conta aquilo que era mais prioritário para responder aos clientes. Agora, nós tínhamos que ter a capacidade de que, nesse período que nos era dado, era suficiente ou não. E muitas vezes não o era, e pedíamos adiamentos para decisões finais por parte da Caixa, se fosse possível ou não.